Meu nome é Nzira de Deus, eu sou moçambicana, trabalho no Fórum Mulher, que também é parte da Marcha Mundial das Mulheres de Moçambique, na verdade, a coordenação nacional da Marcha Mundial das Mulheres em Moçambique, e também sou parte do movimento das jovens feministas moçambicanas. Também entendida que a sexualidade feminina, principalmente das jovens, esta liberdade que ela tem, entendida como uma prática de atentado ao pudor, de atentado a práticas sociais, daquilo que é o pressuposto que a sociedade deve considerar, que esta jovem está se introduzindo numa má vida, que não é referência, porque ela está exercitando livremente a sua sexualidade, diferente do homem quando tem esta postura, esta prática de se envolver sexualmente de outras formas, com diferentes parceiras, de forma regular, é entendido como este homem, este rapaz, este moço estar a viver plenamente na plenitude da sua sexualidade e até aplaudida esta forma de viver, enquanto para as raparigas é contestado, muito contestado, e isso leva com que as meninas em Moçambique se sintam muitas vezes marginalizadas, discriminadas e atentadas mesmo na questão de reconhecimento, né, delas como seres sujeitos políticos livres, né, independentes, e principalmente na questão da igualdade de direitos e de vivência na sociedade. E é isto que as jovens têm estado a fazer muitas vezes, é refletir como é que elas podem construir coletivamente esta resistência, esta luta para ser afirmada e ser reconhecido como sujeito e não contestadas porque elas querem exercer livremente a sua escolha e usufruir livremente do seu corpo, decidir como é que o seu corpo pode ser usufruído. E também temos uma discussão contestando as práticas de ritos de iniciação, que é a iniciação sexual da rapariga, que começa com os 12, 13 anos, que a cultura determina que estas meninas podem começar muito cedo, porque este é o mandato delas, que tem que ter esta educação para satisfazer o homem, e esta iniciação muitas vezes atenta contra o seu próprio direito de decidir como e quando iniciar a sua vida sexual, retirando a elas oportunidades muitas vezes de estudar, de sonhar, de aspirar a ser algo diferente, porque ali na comunidade entende-se que ela tem que ser preparada para desempenhar esta função de agrado ao homem. E neste rito, todo o processo de iniciação, de aprendizagem, de ensinamento, é voltado do agrado dele e não da satisfação dela como mulher. Então, estas questões têm sido levantadas fortemente e neste momento está a decorrer uma grande campanha que contesta as uniões, que chamamos de uniões forçadas, que na gíria, na fala normal hoje em Moçambique, chama de casamentos prematuros, e contestamos a fala de casamentos prematuros, que é traduzida do inglês do early marriage, que para nós o casamento é uma união feliz, uma união consensuada entre duas pessoas. Em Moçambique não é assim, e as meninas são forçadas a se relacionar diretamente com um homem, que até chega a ser muitas vezes um líder religioso que está levando esta menina para uma união fundamentado, que quer retirar o espírito ou lavar a família de um mau espírito que está ali colocado, e ele ficando rodeado de cerca de 5, 6 meninas de 13, 14 anos, que depois também, consequentemente, leva elas a contraírem uma gravidez indesejada ainda muito cedo, com 14 anos, e criando um problema de saúde do seu corpo. Portanto, a questão da discussão do corpo e sexualidade no nosso contexto é muito forte, e hoje posso dizer que esta é a nossa agenda de grande discussão e agenda de luta das jovens feministas, né? De criticar, contestar este modelo que determina como é que a menina tem que estar portada na sociedade e como é que o rapaz deve estar comportado na sociedade. E temos avançado nessa discussão. No ano passado, por exemplo, levamos a cabo uma grande ação que contestava o uso do uniforme escolar, no uniforme escolar, o uso de uma saia maxi até o calcanhar, porque as escolas entendiam que o abuso, o assédio sexual nas escolas é determinado pela roupa, por como é que a menina está trajada, porque a saia é curta e o joelho é visível, e isso é que criava muito apetite aos homens que não se conseguiam controlar. E para nós foi esta grande indignação. A nossa roupa é quem
é que está a criar os apetites de facto, e fomos fazer uma ação pública à frente de uma escola contestando, dizer que não é a minha saia que determina esse apetite, não é a minha saia que faz com que o homem queira apropriar-se do meu corpo, queira usar do meu corpo. O professor que queira negociar a nota escolar comigo através de uma negociação sexual, que ele queira me fazer passar de classe porque eu tenho que satisfazê-lo. Que se isso é uma questão de construção mental, é o entendimento de que o homem pode se apropriar do corpo da menina, que ele tem esse direito de querer e negociar nesse lugar de poder que ele tem como professor, de fazer essa chantagem e negociar e assim seguir. E que o sistema, a educação, não devia tomar isso como algo como político, né? De definir, ok, a menina agora tem que usar saia longa para evitar. Muito pelo contrário, devia desafiar os professores a respeitarem as meninas, a olhar as meninas com respeito pelo seu corpo. Em 2013, levamos a cabo uma grande campanha também, discussão em relação ao aborto seguro em Moçambique, porque estava-se a discutir a revisão do Código Penal e nele vinha também muito clara a questão do aborto. É um Código Penal que data do tempo colonial, de 1886, creio assim, e tinha lá que o aborto é ilegal em Moçambique. Então, nós já vínhamos esta luta há algum tempo, nós como movimento de mulheres, há muito tempo defendendo a despenalização do aborto em Moçambique, porque o aborto só era praticado em 2 unidades sanitárias em todo o país, mediante um requerimento da mulher, da jovem ou da pessoa e do homem para poder fazer a interrupção da gravidez. Então, tomamos esta oportunidade de discussão do aborto, do Código Penal, para avançar na despenalização do aborto e que não foi um processo muito fácil, tranquilo. Tivemos momentos de diálogo, negociação com o Parlamento e com outras organizações, outras instituições que estavam também engajadas em manter esta penalização do aborto, principalmente instituições religiosas, mas as raparigas, as mulheres se mobilizaram ao ponto de fazer uma grande ação em direção ao Parlamento, contestando a criminalização do aborto e também o outro ponto que era o casamento entre um homem que violasse uma rapariga, que podia se unir oficialmente como forma de restituir a honra desta menina a partir do momento que a violasse. Então a restituição da honra seria casar com esta rapariga por 5 anos, era permitido ficar 5 anos, depois de 5 anos podia divorciar. Claramente uma violação dos direitos humanos, porque se a menina foi violada por este indivíduo, praticamente queria dizer que nos próximos 5 anos de casamento, esta menina também iria continuar a sofrer abuso e assédio por parte do seu marido. Posso dizer que em Moçambique a discussão direita-esquerda podemos não fazê-lo dessa forma, mas compreendemos que existe um processo de luta pela independência e houve um partido que conduziu essa luta até a independência. E esse partido, após a independência, continua até hoje estando no poder. E apropriou-se desse legado histórico de ter lutado pela independência para se manter e continuar no poder até hoje. E este estar no poder, que eles disseram que lutaram pela independência do país, eles pegam esta parte da história para perpetuar, para reproduzir a dominação de um grupo em detrimento do outro. É o que se percebe hoje em Moçambique, que não há uma democracia efetiva, não há uma inclusão de todos os grupos, nem todo mundo se sente parte da construção e desenvolvimento deste país, que é um grupo que se apropriou, fundamentado na história de libertação, para definir e decidir os desígnios do povo todo. Sente-se bastante que há uma corrupção e no ano passado, há 2 anos, descobriu-se que Moçambique tinha uma dívida muito grande, de cerca de 2,2 bilhões de meticais, que ninguém sabe como é que foi contraída, porque não passou pela aprovação do Parlamento. E esse processo, essa dívida, está hoje impactando
negativamente na vida das populações, na vida do povo moçambicano, porque o custo de vida subiu bastante e muitas famílias pobres, carenciadas, não estão conseguindo prover sustento para os seus familiares, para a sua família. E tudo gerado por essa artimanha, essa manipulação que acontece no seio do mesmo partido, que no passado foi um partido que libertou o povo e hoje não se percebe essa libertação, tanto como libertação, mas talvez como uma parte da opressão, mas porque houve essa construção de que o partido libertador é o partido pai e ficou assumindo aquela figura que libertou, e muitos têm medo de contestar. Em África, a figura do pai é uma figura de muito poder e questionar um pai e romper com um pai é como se você estivesse rompendo com tudo e há um medo de fazer isso. Mas, por outro lado, tem sim cidadãos que estão preocupados, nós, sociedade civil, movimentos de mulheres também, que temos estado a questionar isto. E esse nosso questionamento não é muitas vezes entendido como um questionamento que visa construir, um questionamento que visa defender as massas, o povo, mas sim como se fôssemos força da oposição ou apóstolos da desgraça, como pode-se dizer por ali. Mas e isto tem gerado muita tensão e muito medo por parte de muitos militares. Há um sentimento de que estamos sendo perseguidos pelas forças do partido do poder, que o nosso questionamento não é bem-vindo, por mais que sejam reflexões que nós estejamos a fazer partindo da nossa vivência, da nossa observação do dia a dia, daquilo que temos visto o povo a sofrer, é que nós não devíamos falar, que devíamos ficar em silêncio, tirando-nos a liberdade de expressão, a nossa liberdade de expressão sendo bastante comprometida neste momento. Então, para dizer que o sistema capitalista tem estado a entrar e a se montar muito fortemente na nossa sociedade, usando instituições, usando pessoas, usando a nossa própria história para se fortalecer lá mesmo e oprimindo os povos, os grupos mais vulneráveis, os grupos mais pobres. As mulheres têm sido um grupo bastante vitimizado nesse processo todo, né? Porque é uma apropriação, é uma exploração que vai, é uma opressão que vai conquistando os seus territórios, que vai retirando a terra às mulheres, que chega com muita força, retirando o pouco que estas têm, e a luta pela defesa dos territórios, defesa da terra, das suas machambas tem sido cada vez mais forte, porque também do lado de fora sentimos que esta também está sendo ameaçada e por nossos próprios compatriotas moçambicanos, cumplicidade com alguma elite moçambicana. Portanto, a nossa situação política socioeconômica é bastante difícil neste momento, bastante tensa, de muito nervosismo por todo lado, que nós todas sentimos que só podemos conseguir resistir e restituir a dignidade ao povo moçambicano partindo de uma luta coletiva em que todos nós nos damos a mão, de muita coragem e acreditar que um mundo melhor para Moçambique, um mundo melhor para as mulheres de Moçambique, para as raparigas é possível. Então, nós continuamos e seguimos dizendo coletivamente, mulheres de Moçambique, mulheres de África, mulheres do mundo inteiro, da América Latina, do centro, sul, leste e oeste, seguiremos em marcha até que todas nós sejamos livres, seguiremos em marcha até que nossos povos, nossos territórios, nossos corpos sejam livres.